e num momento em que as mensagens que vêm do governo muitas vezes nos levam a defini-lo como um governo que tem variações quase injustificáveis, que beiram a esquizofrenia. Eu falo isso porque nós estamos vivendo o mundo inteiro um momento difícil, a economia mundial se retrai e, ao mesmo tempo, nós estamos aqui no Brasil já há 13 anos vivendo um governo que, da nossa parte, ele capitaneou o sonho e a esperança de milhões, não só de trabalhadores, mas de milhões de brasileiros, durante anos militaram para que esse campo político chegasse ao poder. Milhões de brasileiros que enfrentaram uma ditadura militar, que enfrentaram a farsa que foi o governo Sarney, o governo Collor, o governo Fernando Henrique, e quando chegou em 2003, muitos de nós tivemos a esperança, olha, enfim, chegamos à presidência da República e vamos ter agora um governo popular e um governo dos trabalhadores. Pois bem, é inegável que tivemos muitos avanços nesse período, tá? Até porque a situação em que se encontrava o trabalhador brasileiro, principalmente nos governos do PSDB, era uma situação calamitosa. A classe trabalhadora estava quase reduzida a um lumpen. A gente se lembra que o que existia no Brasil era um alto desemprego e uma política salarial de arroxo, de massacre da classe trabalhadora, que fazia com que esse país quase não consumisse. Esse país não tinha consumo, você tinha aí 15 milhões de brasileiros que estavam no mercado de consumo e o resto todo da nossa população está completamente à margem da inserção econômica, do consumo e sem as mínimas condições para conseguir desenvolver-se como ser humano. Pois bem, o governo do PT, ele promoveu, e é inegável que promoveu, a redução do desemprego no nosso país, promoveu o aumento da massa salarial, isso tudo é inegável, e promoveu tudo isso com uma fórmula que parece ser muito simples, o incentivo ao consumo. A incorporação de milhões de brasileiros que antes não consumiam e que passaram a consumir, porque tiveram empregos formalizados e tiveram aumento da sua massa salarial. Só que a gente nunca esqueceu das lições. Aliás, nós que somos trabalhistas, eu lembro que o Brizola dizia, nós viemos de longe. Nós viemos de longe, para nós é a referência do Brizola, mas ele dizia que vinha de mais longe ainda. Ele vinha dos idos da Revolução de 30, da liderança do presidente Vargas, depois de todo um processo de construção da legislação trabalhista e de afirmação de um projeto nacional de desenvolvimento. E essa origem nos diferenciava. Essa origem nos diferenciava, inclusive, dentro do nosso próprio campo político. Porque teve um momento que foi determinante no nosso país, que foi a eleição de 1989. Até ali, o campo popular ele não estava bem definido. Você tinha duas grandes lideranças que disputavam o protagonismo desse campo. Era o Brizola de um lado e o Lula de outro. E aquela eleição, olha, nós disputamos aquela eleição voto a voto. Era uma coisa... A ida do Lula para o segundo turno foi por 3%. Não, 0,3%, perdão. Com confusões, até porque o PDT na época era um partido mais estruturado do que o PT. Tinha mais deputados, tinha eleito governadores, e o PT não tinha toda a representação que tinha o PDT naquele período. Pois bem, eu digo que foi determinante porque a partir dali, o PT assumiu a liderança e a vanguarda do nosso campo. E a gente querendo ou não querendo, e quando eu falo a gente, eu não resumo só o PDT, eu falo toda a esquerda e todo o campo progressista brasileiro, todos aqueles partidos que realmente tinham compromisso com a classe trabalhadora, terminaram a reboque, ou liderados pelo PT, querendo ou não querendo. Nós mesmos, em 98, o Brizola foi vice no Lula. Em 2002, nós fizemos a frente trabalhista, mas no segundo turno, apoiamos o Lula. Em 2006, tivemos o Cristóvão, segundo turno, apoiamos o Lula. Sempre a reboque desse protagonismo. E quem deu foi o povo, quando colocou o Lula no segundo turno e passou a ver no PT ali o desembocar de todas as suas esperanças. E talvez um momento difícil que nós estejamos vivendo hoje é que depois de 12, 13 anos de governo do Partido Trabalhador, de governo, inclusive, que eu tive
uma pequena participação, foram 8 meses ali à frente do Ministério do Trabalho. E o que a gente enxerga hoje, né, e eu acredito que tenha sido esse um pouco o tema da... Eu não tive aqui a oportunidade de ouvir a doutora Zilmar, que inclusive foi secretária lá do Ministério do Trabalho também, e cumpriu muito bem as suas funções, de que nesse momento de aperto, né, que a economia mundial não responde bem, a resposta do governo para cortar gasto, ela foi justamente em cima dos trabalhadores. Né? A longo prazo, estamos falando em 18 bilhões, mas parece que só esse ano, essas medidas, em relação às medidas, né, que têm repercussão na Previdência, né, da pensão por morte e do auxílio-doença, e principalmente as medidas que restringem o acesso ao seguro-desemprego, vão propor aí uma economia para o governo da ordem de 18 bilhões. Na verdade, não é uma economia do governo, na verdade, é um saque no bolso do trabalhador. Você está falando primeiro de fundos que não compõem o Tesouro Nacional. O Fundo de Amparo do Trabalhador, criado pelas contribuições, que inclusive foram criados no momento em que se flexibilizava direitos dos trabalhadores, quando se criou a figura do contrato temporário de trabalho, que não existia. Você não podia contratar um funcionário por 6 meses. Você tinha que contratar trabalho, você tinha que cumprir um período. O Fernando Henrique criou isso, e para amenizar a criação do contrato temporário, eles queriam sair o seguro-desemprego através do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Pois bem, eu acho que a gente tem que ir mais fundo nessa história. E aí eu vou dar um exemplo, eu prometo que eu não vou me alongar muito, mas eu acho que isso é fundamental. Está indo muito bem na sua aula. Não, eu acho que isso é fundamental, principalmente num seminário de técnicos, porque o que nós precisamos no nosso país é técnico para desenvolver tecnologia e nos apropriarmos da nossa própria riqueza. É isso que o governo do PT deixou a desejar. E aí, recentemente, eu não tinha visto essa passagem, tem uma passagem do Brizola no programa Roda Viva, quem quiser deve ver uma pergunta. O jornalista no Roda Viva pergunta: governador, nós queríamos entender, eleição de 94, quando o Brizola continua saindo ali, sozinho, ali, rompendo. Nós queríamos compreender, eu acho que ele era de São Paulo, o viés meio petista, assim, qual a diferença do senhor para o Lula? Por que o PDT e o PT não estão caminhando juntos? Aí o Brizola responde assim: olha, sabe que eu também demorei a descobrir. Mas a verdade é que eles não mergulham fundo. Eles ficam na espuma da história. E não mergulham fundo por quê? Porque não compreendem o processo de perdas internacionais da economia brasileira, que é o que está provocando esse ajuste fiscal. Temos que entender isso. Isso parece ser uma coisa, o Brizola falava, lá vem o Brizola com as perdas internacionais. É isso. É isso que justifica o atraso brasileiro. É isso que justifica, inclusive, nós temos que dar um passo atrás em relação a direitos dos trabalhadores, e não se engane não, ao emprego e à remuneração, que vamos entrar num período de aumento do desemprego e de arroxos salariais. E a classe sindical agora é mais importante do que nunca, para garantir e ampliar direitos e garantias. O que está acontecendo, gente? Quando a gente vivia no período do governo Fernando Henrique, você tinha uma balança comercial equilibrada às custas do sacrifício e da miséria do povo brasileiro. Você tinha um país de desempregados e um país de quem estava empregado tinha o seu salário arrochado. Eu lembro que a luta da esquerda era para que o salário chegasse a $100. Era o sonho da esquerda brasileira. Tá? E um desemprego brutal. O resultado disso é que o consumo no nosso país era muito baixo. Consumia-se pouco. E aí, com a montanha de matérias-primas que o Brasil exporta e sustenta o desenvolvimento dos centros do capitalismo, ferro, soja, minerais estratégicos como o nióbio, essa quantidade de matéria-prima pagava aquele mínimo de importação de um país que consumia muito pouco. Aí se fez a expansão da economia baseado simplesmente no aumento do consumo e da inclusão do trabalhador, que é positivo no consumo da economia nacional. Só que isso não foi acompanhado de uma política industrial. Isso não foi acompanhado de um investimento na produção e na agregação de valor à nossa riqueza natural.
E aí o resultado disso é que nós passamos a consumir mesmo. Passamos a consumir muito mais. O povo que não consumia passou a consumir. Só que passamos a consumir o quê? Produto da nossa indústria? Não. Nós passamos a importar, gente. Importamos, é tudo importado. Tudo aqui. Se a gente pegar aqui, ó, 80% das coisas que estão aqui, das mercadorias que estão aqui, desde o vestuário, as garrafas PET, elas vêm de fora. A gente não produz praticamente nada. Praticamente nada se produz no Brasil. O que se produz no Brasil é embalar matéria-prima e vender para o exterior. Basta ver a nossa pauta de exportação. E aí o que acontece com essa conta? Ela não fecha mais. Porque você compra para importar essa montanha de importação que a gente faz hoje, tem que ter dólar. E para fazer dólar, você tem que vender para o exterior. E agora não há navio de matéria-prima que pague essa conta do consumo brasileiro. E qual é a solução? Chama o Levi para fazer uma recessão, gente. Vamos produzir uma recessão. Essa é a grande solução. Chama o Levi para produzir uma recessão. O que ele fez? A primeira coisa, aumentou o valor do crédito. Mais difícil de pegar dinheiro. Produziu medidas restritivas de direitos e que, no resultado final, tira 18 bilhões do bolso da classe trabalhadora, que era consumo direto. O pessoal que está no seguro-desemprego, ele pega aquele dinheirinho e vai comprar comida. Pessoa que recebe uma pensão de uma viúva, que recebe, aquilo ali não vai ser guardado. Aquilo ali vai direto para o consumo. Se tirou 18 bilhões, principalmente das classes menos favorecidas da economia. Aumentou-se os juros. E estão se produzindo uma série de medidas que, ao contrário do ciclo anterior, que era um ciclo de incentivo ao desenvolvimento econômico, são medidas restritivas ao desenvolvimento econômico. O próprio governo já está mensurando aí uma queda de 1% do PIB nacional. Já está admitindo isso aí, porque deve cair bem mais do que isso. E aí, você atende àquela parcela da sociedade, que é uma parcela minoritária, mas é a parcela mais influente que tem no Brasil, que é a dos rentistas. E eles vão continuar tendo seu dinheirinho rendendo, e a inflação que hoje ameaça o rendimento deles vai estancar, porque o povo não vai comprar mais, não vai precisar mais importar tanto, a pressão do dólar não vai mais existir, e nós vamos voltar aos velhos patamares dos governos tucanos. E aí qual é a questão fundamental? E eu prometo que eu vou encerrar aqui. Continue. A questão fundamental é que o Brasil não tocou, companheiros, naquilo que justifica o seu atraso secular. Aquilo que o presidente Vargas, em 1906, já denunciava. Em 1906, o presidente Vargas, ainda na faculdade de Direito, ele diz sobre o triste destino dos países que são obrigados a recomprar industrializados os produtos que exportam. Esse é o destino brasileiro. E para encerrar, a gente dá um exemplo bem claro. Você pega a cadeia produtiva do sapato. O que ficou no Brasil? O pior dos empregos da cadeia produtiva, a cutelaria. A cutelaria está aqui. Arrancar couro de boi é com brasileiro mesmo. Nem costura mais do couro a gente faz. Lá em Novo Hamburgo, lá em Franca. As aléias estão sendo feitas na China. As havaianas também estão sendo feitas na China. Exatamente. E qual é o resultado disso? É esse que nós temos aí. Um país que as políticas, principalmente as políticas econômicas, elas não são voltadas para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, do povo brasileiro. As políticas, principalmente as medidas econômicas, são para garantir que o Brasil continue inserido nesse processo de divisão internacional do trabalho, onde aqui, cadeia produtiva do sapato, estou falando sapato, eu não estou falando de indústria aeroespacial, estou falando de alta tecnologia, estou falando de sapato, a gente já costurou sapato, a gente tinha muita fábrica de sapato em Franca, muita fábrica de sapato em Novo Hamburgo, foram todas embora. Hoje só ficou a cutelaria, que é o pior dos empregos dessa cadeia produtiva. O emprego que é mais ou menos, que é a costura do sapato que nós tínhamos aqui, esse foi para o Sudoeste Asiático. E os melhores empregos mesmo, que é o design do sapato, o marketing do sapato, esses estão na China, na Europa e nos Estados Unidos. E é assim que está acontecendo em todas as cadeias industriais, salvo raríssimas exceções. Raríssimas exceções. E aí, um último alerta, que eu acho que vale ficar aqui nesse momento que nós estamos vivendo, de muitas definições no nosso país. Nós não podemos nos curvar essas medidas liberais que estão vindo
do Ministério da Fazenda. A classe trabalhadora não pode aceitar pagar essa conta que não foi feita por nós. Pelo contrário, a classe trabalhadora quer superar a dependência brasileira, principalmente aqui a categoria dos técnicos. O desenvolvimento dos técnicos e da tecnologia no Brasil é fundamental para que a gente consiga se apropriar da nossa riqueza natural, agregar valor a ela e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Então, essa conta deveria ser paga por quem criou ela, pelos entraves ao desenvolvimento da economia brasileira, como sistema financeiro. Olha aí o lucro dos bancos. Bastaria uma pequena taxa. O Bradesco lucrou 15 bilhões. O Itaú foi perto disso. Em cima de quê? De produção de quê? Produz nada. Produz nada. É a remuneração de capital sobre capital. E cobrando da população o que eles podem cobrar em tarifas, em juros. E o sistema financeiro nada. Então os trabalhadores vão ter 18 bilhões para pagar e o sistema financeiro? Não poderia ter aí uma... Não, mas aí não pode mexer com eles. Entende, gente? Então, acho que é um momento definidor do nosso país. E, mais uma vez, a gente tem que reconhecer, como tantas outras vezes foi dito, que o Brizola tinha razão. As perdas internacionais, elas são determinantes para o desenvolvimento do nosso país e para a qualidade do trabalho e da remuneração dos trabalhadores que nós vamos ter aqui. Então, com essa ideia, assim, eu acho que hoje nós estamos vivendo um momento de crise e esses momentos eles são importantes, talvez eles sejam singulares como oportunidade para o esclarecimento. E eu nunca vi uma compreensão tão grande da sociedade brasileira, onde eu tenho ido, onde eu tenho discutido com as pessoas, desse processo que o Brizola parecia ser um incompreendido quando ele levantava a questão das perdas internacionais. E hoje, eu tenho certeza que essa é a razão principal que está fazendo o Brasil recuar e que estão recuando direitos dos trabalhadores, direitos fundamentais, garantias, e que nós vamos ter muita dificuldade na geração de emprego e na remuneração dos trabalhadores. Só para fechar um dado, nos últimos 12 meses, pela primeira vez, o saldo da geração de empregos ele é negativo, em menos 50 mil postos de trabalho. Isso já é o resultado da balança comercial desfavorável, do dólar alto e das medidas de endurecimento de arrojo fiscal que se anunciaram. Então, mais uma vez, agradecer e parabenizar os companheiros técnicos de todo o Brasil que aqui se encontram, a dizer da importância da iniciativa e que a organização sindical, ela sim, ela independente, eu vi o companheiro falando aqui dos conselhos, que os técnicos não se deixam cair no glamour dos conselhos. Aqui no Rio de Janeiro está todo mundo concentrado no seminário. Eu sei bem o que é isso. Pelo partido, a gente fez diversos congressos. Eu me lembro que teve uma vez um congresso aqui no Rio de Janeiro, da juventude do PDT, e era num domingo a eleição, e aí a outra chapa que ia perder, viu que ia perder, então se organizou, arrumou uns ingressos do Maracanã e distribuiu para todo mundo os ingressos do Maracanã e não teve quórum para deliberar. Então eu sei bem o que vocês estão falando. E olha, parabenizar todos os técnicos do seminário. Essa categoria é a categoria fundamental se um dia o Brasil quiser superar a dependência que tem dos centros do capitalismo. Muito obrigado. Valeu.